Olá pessoas, eu sou o Cronos, este é o canal Polissemizando, mais um barbudo com cenário sujão, falando aqui na internet. Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Polissemias, e hoje nós vamos falar sobre censura. Antes de mais nada, eu queria dizer que este é um formato novo de vídeo aqui no canal, que é mais trabalhoso, ele tem pesquisa, tem texto com roteiro, e assim é muito importante para mim e para o crescimento do canal que vocês assistam o vídeo todo até o final. Eu também queria pedir desculpas se em algum momento parecer que eu estou lendo o texto, porque de fato eu estou lendo mesmo, e eu ainda não consegui trabalhar uma forma de fazer isso sem parecer que eu estou lendo. Assim sendo, vamos lá. De onde vem a palavra censura? Na antiga República Romana havia uma função pública chamada censor. Eram 2 magistrados eleitos anualmente que tinham 3 atribuições principais. Primeiro, eles elaboravam o censo populacional, de acordo com as estranhas regras da época. Não vou adentrar aqui nesse tema, mesmo porque eu não sou exatamente um historiador, mas talvez eu venha fazer algum vídeo especificamente sobre isso no futuro. A segunda função que eles tinham era relacionada à administração do tesouro público, da res pública, da coisa pública, que nós também não vamos abordar hoje aqui. E por fim, a terceira função que eles tinham era o poder de fiscalizar a coisa pública. Era o poder de fiscalizar a coisa pública. E é aqui que a gente começa a se aproximar do assunto deste episódio. Enquanto eles fiscalizavam a moral pública, os censores tinham o poder de criticar cidadãos que houvessem cometido atos que, embora não fossem crimes, eram tidos como ignominiosos perante a opinião pública. Quando isso acontecia, os censores emitiam um comunicado chamado Nota Censoria, onde eles apontavam os atos imorais cometidos e aplicavam punições aos cidadãos envolvidos. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o funcionamento desse sistema. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição um artigo da Wikipedia sobre o tema, onde você pode encontrar uma boa descrição, além de muitos links para fontes fidedignas a respeito do assunto. O importante aqui é nós vermos que os atos censuráveis na República Romana não eram, em sua grande maioria, relacionados à expressão de ideias. Eram atos como divórcio fraudulento, violência exagerada contra subalternos, embriaguez pública e um monte de outras condutas que, embora não fossem criminosas, eram tidas como repreensíveis. E as punições iam desde um discurso reprobatório em praça pública, passando por multas ou a perda de cargos públicos, e indo até a perda do status como cidadão. Desse modo, a palavra censura, não apenas em português, vem da prática dos censores romanos e a sua atribuição como guardiões da moral pública. Nem sempre o uso moderno e contemporâneo de uma palavra acompanha seu sentido etimológico original, mas no caso da palavra censura e de suas derivadas, há sim ainda um carregamento de bastante desse conteúdo moralístico de sua origem romana. Quando nós vemos alguém cometendo alguma atrocidade, muitas vezes dizemos que tal ato é censurável. Os parlamentos, por exemplo, e outras autoridades ou mesmo instituições privadas, frente a determinados acontecimentos, muitas vezes emitem um comunicado de moção de censura ou nota de censura. Na maioria dessas ocasiões, essas notas não trazem qualquer vestígio de cerceamento da liberdade da expressão de ideias. Ao contrário, nesses casos, o que se vê é a livre expressão, a posteriori, da ideia de que o ato questionado é incompatível com os valores da instituição que os emite ou com a moral pública da sociedade onde elas se inserem. Eu acho interessante a gente notar aqui que essa noção de censura como forma de coibir atos tidos moralmente como inaceitáveis não é vista por nossa sociedade, em sua maior parte, como negativa. Nós temos uma extensa legislação penal que é, olhando nesse aspecto, nada mais que um imenso rol de ações tidas como reprováveis, censuráveis pela sociedade, inclusive atos de expressão de ideias. Só como alguns exemplos que poderiam ser facilmente descritos como censura prévia à livre expressão de ideias, nós temos aqui no Brasil, e olha, ficando só no Código Penal, os crimes de ameaça, injúria, calúnia, difamação, falsa comunicação de crime, vários tipos de apologia ou incitação, várias formas de violação ou divulgação de segredo ou sigilo e por aí vai. Também fora do Código Penal, naquilo que o juridiquês chama de legislação penal extravagante, nós podemos citar como exemplo a chamada Lei K.O., que era a antiga Lei Afonso Arinos, e é um exemplo de lei que se dedica bastante a coibir atos de discurso. Outras leis, como por exemplo o ECA e a lei que é chamada de Carolina Dickmann, dentre outras, trazem também vários dispositivos nesse sentido. O nosso direito civil também coíbe um imenso número de posturas que uma pessoa média poderia, ao menos em tese, adotar. E, em especial quando se trata de questões de dano moral, isso inclui também bastante limitações à livre expressão de ideias.
O que ocorre é que, como hoje em dia, na maior parte das vezes que ouvimos falar em censura, nós associamos isso à restrição à livre expressão de ideias, muitas vezes por algum órgão do governo, nós não pensamos nessas outras restrições legais como censura. Mas, se nós formos olhar o sentido mais primitivo da palavra censura, quando o Código Penal diz, por exemplo, que é errado matar alguém, o direito está, sim, censurando uma postura tida como imoral por nossa sociedade. Ou, colocando de outra forma, a nossa sociedade está censurando, através do direito, uma postura que ela tem como imoral. E aí, aqui cabe fazer um pequeno parênteses para a gente dizer que existe na filosofia, na própria ciência do direito, nas ciências sociais em geral, uma discussão imensa e muito interessante sobre o que é moral, como ela se forma, como se relaciona com o direito, se determinadas normas jurídicas que são vindas da moral deveriam existir, e isso vai longe. Talvez eu venha fazer algum vídeo ou vários vídeos sobre isso ainda, mas não é o nosso tema de hoje. Também por questões de espaço, eu não vou me estender aqui hoje numa discussão mais aprofundada sobre o conceito de liberdade em geral. A gente poderia falar sobre a chamada primeira geração dos direitos, sobre direitos civis e políticos, mas esse assunto é bastante extenso, muito interessante, mas também vai ficar para outro vídeo. Então, apenas a título de contextualização, cabe dizer aqui que nós vamos trabalhar com dois conceitos de liberdade. O primeiro conceito é o conceito de liberdade como capacidade. Nesse contexto, eu sou livre para fazer tudo que eu sou capaz de fazer. Por exemplo, eu sou capaz de matar alguém. Eu posso, com alguma facilidade, adquirir uma arma, ou mesmo sem uma arma, usar isso contra uma pessoa, levando essa pessoa a morrer. Nesse sentido, eu sou plenamente livre para matar alguém. O segundo conceito, que vem em contraponto a esse, é o conceito de liberdade como exceção à proibição. Se você pensar dessa forma, eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu não sou proibido de fazer. O meu exercício da liberdade e capacidade, que a gente acabou de ver, é restringido pelo custo que a sociedade onde eu vivo impõe a determinados atos que eu sou capaz de praticar. Continuando com o exemplo do homicídio, aqui no Brasil, se eu matar alguém, eu posso, dependendo das circunstâncias, amargar até 30 anos de cadeia. Em outros países, esse custo pode chegar até a prisão perpétua ou mesmo a pena de morte. Quando a gente aplica esses mesmos conceitos à livre expressão de ideias, a gente pode concluir que qualquer pessoa é livre para falar o que quiser, no sentido da liberdade e capacidade. Por outro lado, há determinadas ideias que, quando expressas, enfrentam um custo imposto pela sociedade por sua mera expressão. Esse custo pode ser desde uma simples repreensão social até um custo patrimonial na forma de multas ou indenizações, ou mesmo um custo penal, que pode se manifestar tanto na forma de prisão como de outras penas que não sejam restritivas de liberdade. Esses dois conceitos nos levam a perceber que nesse campo da liberdade da expressão e da livre expressão de ideias, as sociedades humanas enfrentam um dilema claro. Por quê? Há alguns discursos que são claramente reprováveis. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na incitação à violência, na divulgação de segredos de Estado, na pornografia infantil e muitos outros tipos de ideias. Outros discursos, no entanto, embora sejam incômodos para determinada parcela da sociedade, às vezes mesmo para uma parcela majoritária da sociedade, já não são assim tão claramente reprováveis. A gente pode apontar aqui as discussões sobre legalização das drogas, descriminalização do aborto e, para não ficar apenas em pautas tidas como de esquerda, as propostas de classificação de movimentos sociais como terroristas ou até a possível implantação do escola sem partido. E o dilema então é, a sociedade deve proibir esse tipo de discussão? Porque a maioria dessas coisas que estão sendo discutidas seriam ilegais a princípio. E a resposta é razoavelmente simples, não. Porque se não houver discussão, de forma livre, a expressão dos valores sociais fica congelada em determinado ponto do tempo. Que diferença há, em tese, em se discursar pela liberação da maconha, ou como já foi feito e transformado em lei, a possibilidade de casais se divorciarem? Que diferença tem entre a discussão de uma escola sem partido e a discussão da modificação dos métodos que os credores têm para reaver os valores que são devidos? No nosso modelo ocidental de democracia liberal, é exatamente a livre expressão de ideias, quaisquer que sejam, que nos leva à possibilidade de aprimorar esse modelo, acrescentando-lhes cada vez mais liberdades e direitos e, consequentemente, mais felicidade para as pessoas que vivem sob ele. Em cima disso, você pode me perguntar então, mas peraí, então quer dizer que é válido alguém fazer um discurso pedindo, sei lá, a liberação do racismo ou da pornografia infantil? E a minha resposta, coerentemente, será sim, é válido, mas no campo das ideias.
A gente precisa ter sempre em mente que a liberdade de se dizer o que quer tem que incluir necessariamente a obrigação de se ouvir o que não quer. Pode até parecer um chavão isso, mas nesses tempos em que andamos não custa repetir. A liberdade de expressão que precisa ser protegida não é a liberdade de falar e ouvir apenas aquilo com que concordamos. A liberdade de expressão que precisa ser protegida é a liberdade de falar e ouvir as coisas sobre as quais não se concorda. Vou repetir mais uma vez. A liberdade de expressão que precisa ser protegida é a liberdade de falar e ouvir as coisas sobre as quais não se concorda. E isso vale para os dois lados. Então, se alguém quiser fazer um discurso, uma campanha, sei lá, para legalizar a pornografia infantil, essa pessoa já de antemão, antes mesmo de proferir a primeira palavra sobre o assunto, tem que se dispor a aceitar que a imensa maioria da sociedade se posicionará contra, veementemente, e avaliar os riscos inerentes à adoção dessa postura. Só para deixar claro, eu estou usando aqui o racismo e a pornografia infantil de propósito como espantalhos, para demonstrar que mesmo nesses temas mais extremos, há que se entender que algum nível de liberdade de expressão é possível. E que, em se tratando de temas tão extremos, a resposta da sociedade também será extremada. Isso se estende, claro, para assuntos que, embora quentes, não são tão extremados assim. Nessa direção, pessoas que defendam pautas como a liberação da maconha ou o escola sem partido têm também que entender que enfrentarão uma oposição, muitas vezes bem desagradável, às suas proposições. O argumento que eu apresentei até aqui é, de um modo bem resumido, muito próximo, embora atualizado, ao apresentado pelo filósofo John Stuart Mill, conhecido como um dos pais do liberalismo, em seu livro Sobre a Liberdade. O próprio Stuart Mill, no entanto, já lá no século XIX, quando esse livro foi publicado, admite uma exceção a esse tipo de discurso. Essa exceção é conhecida como o princípio do dano, e diz que alguns tipos de discursos devem sim ser tolhidos pela sociedade, quando o proferimento desse discurso vá provocar dano direto a alguém. O exemplo que ele dá é o de alguém dizer que comerciantes de grãos provocam a fome dos pobres, ou mesmo que propriedade privada é roubo. Imposto é roubo, já ouviram alguém falando isso? Enquanto esse discurso é proferido de modo geral, ou mesmo expresso na imprensa, de acordo com Stuart Mill, ele não deve ser tolhido. Agora, se esse mesmo discurso, comerciantes de grãos provocam a fome dos pobres, for feito para uma multidão enfurecida em frente à casa de um comerciante de grãos, ou colocando um cartaz mostrando para essa multidão, aí a coisa muda de figura. Nesse caso, o discurso teria a capacidade de causar dano direto a uma pessoa específica, e justamente por isso ele precisa ser contido. O princípio do dano, formulado inicialmente lá pelo Stuart Mill, foi e ainda é bastante discutido, não só entre os filósofos, mas como entre os políticos liberais, desde a sua primeira formulação. Nos dias de hoje, porém, poucas democracias liberais o aplicam nessa forma simplista do dano direto. E a discussão se estendeu para outros conceitos, como o princípio da ofensa ou o princípio do igual respeito e consideração, que mereceriam toda uma discussão própria que nós não vamos abrir hoje aqui. Apenas como resumo, dá para dizer que quaisquer proposições tendentes a fazer com que determinadas parcelas da população sejam ofendidas ou tenham diminuídos o respeito e a consideração devidos a todas as pessoas, devem também ser contidas. Eu vou deixar linkado um artigo da Enciclopédia Stanford de Filosofia para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Ainda falando sobre os limites da liberdade de expressão, o filósofo Karl Popper, em seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, fala do paradoxo da tolerância. Também resumindo muito, a ideia é que proposições intolerantes devem ser toleradas apenas enquanto forem feitas de forma que possam ser contrariadas por argumentos racionais. O limite, porém, é quando pessoas intolerantes saem do campo racional e passam a simplesmente pregar a intolerância, suprimindo qualquer argumento. Nessa hora, a sociedade deve reagir, suprimindo o discurso intolerante, à força, se necessário. Em nome da tolerância, nós temos sim o direito, e mais ainda o dever, de não tolerar o intolerante. Discursos claramente ofensivos, por exemplo, uma pessoa dizer que determinado grupo vai ser metralhado, ou discursos que diminuam para um determinado grupo o respeito e consideração devido a todas as pessoas na sociedade, por exemplo, alguém vir dizer que as minorias devem se curvar às maiorias, são discursos que, à luz dos princípios democráticos, são inadmissíveis e devem, sim, ser tolhidos pela sociedade e pelo Estado, se necessário pela força. Voltando aos exemplos anteriores, racismo, discriminação, discurso de ódio em geral, são crimes. Usar drogas ilegais é crime. Amordaçar professores, tá, metaforicamente falando, mas ainda assim, é ilegal. Produzir ou consumir pornografia infantil é crime. Incitar ou fazer apologia a qualquer desses atos
é crime. Enquanto essas condutas forem classificadas como ilegais ou até mesmo criminosas, quem as praticar deve ser punido na forma da lei. Pessoas que propõem a legalização ou descriminalização dessas condutas, contanto que o façam de forma racional e sem incitar sua prática, não estão praticando crime. A fala, o discurso dessas pessoas deve ser protegido pelo Estado. De novo, para os dois lados de cada uma dessas questões. Há uma frase, atribuída, muitos dizem que apocrifamente, ao filósofo francês Voltaire, outro que é considerado um dos pais do liberalismo. Aliás, como tem pai esse tal de liberalismo e acho que nenhuma mãe, né? Eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-lo. Essa frase resume uma parte da minha opinião sobre esse tema. A outra parte que não entra nesse resumo, no entanto, é que qualquer discurso que propõe uma diminuição da tolerância ou do igual respeito em consideração a todas as pessoas não deve ser tolerado. É um paradoxo, sim, mas na minha opinião essa é uma linha que não deve ser cruzada. Nenhuma tolerância deve ser dada a quem prega ou pratica a intolerância. Eu escrevi o roteiro desse episódio ainda antes da posse do presidente Bolsonaro. Na verdade, eu venho trabalhando nele desde antes da criação do canal. E não me surpreendeu em nada o quanto o tema foi se tornando mais atual à medida que o tempo foi passando. Eu quero aproveitar essa ocasião e o tema para deixar registrada a minha indignação com a forma como foram tratados os profissionais de imprensa pelo cerimonial da posse do presidente. O próximo episódio do quadro Polissemias, no qual eu também já venho trabalhando há bastante tempo, será também sobre censura, mais especificamente sobre a censura à mídia. E o que nós vimos acontecer no dia da posse foi, sem sombra nenhuma de dúvida, uma das formas mais abjetas do exercício de censura que eu pude encontrar nessa pesquisa. E olha que essa pesquisa inclui o período da ditadura civil-militar de 64 a 85. Para o pessoal que ficou por aí dizendo, e alguns ainda estão nessa página, mídia golpista, está colhendo o que plantou, eu quero lembrar essas pessoas que jornalista também é trabalhador. Muitas vezes a gente foca nos salários tidos como milionários dos William Bonners da vida, mas a gente esquece que a maioria da galera está lá sendo explorada. E muitas vezes numa relação de trabalho precarizada, tendo que escrever o que o patrão manda para receber um salário que não dá direito nem para subsistência. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro do canal. Eu pretendo fazer mais episódios nesse formato, mas a frequência vai depender muito da audiência que vocês derem a este vídeo. Assim, se você gostou, não se esqueça de deixar seu joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e, muito importante, compartilhe o link com seus amigos e nas suas redes sociais. Obrigado pela atenção e vamos cada vez mais polissemizar juntos.